Um herói de meia-idade entrou com a cabeça de um lobo famoso. Naquele momento, uma notícia importante passava na TV. O herói sentou e foi recebido por um garçom. O garçom chamou-o de Velho Caio e perguntou sobre a caçada. Velho Caio disse que não foi nada demais. Caçou com novatos hoje e não havia nada valioso no saque. Ele então voltou sua atenção para a enorme tela. Um evento importante estava para começar. Era a transmissão do congresso deles. Todos os congressistas votaram e estão prestes a decidir. O homem anunciou que os votos foram 325 a favor, 0 contra e nenhuma abstenção. Ele declarou que a nova regra chamada privação da máscara estava em vigor. Esse homem era Rei Yao, o presidente do parlamento. Ele se dirigiu a esse herói chamado Mask. Ele lhe disse que havia muitas evidências que provavam que esse herói havia cometido crimes que custaram a vida de civis. Ele também acusou o herói de atacar os heróis aliados do outro país, causando um relacionamento malfadado entre as nações. Rei Yao e todas essas pessoas no Congresso condenaram oficialmente esse herói, chamado Mask, à pena de morte. Porém, graças às contribuições do Máscara para expulsar monstros e invasores alienígenas da Terra, sua sentença foi reduzida. No entanto, haverá consequências. Todos os títulos de Máscara como Líder Supremo e Marechal Supremo da Comunidade serão revogados. O único título que Máscara mantém é o de Herói Especial. Isso significa que Máscara ainda será obrigado a ajudar o público e o governo em caso de problemas. Ele ainda voltará ao campo de batalha se necessário. O evento estava sendo transmitido em todos os lugares. Algumas pessoas eram contra essa decisão. Sabiam que esse herói as ajudara em muitos desastres ao longo dos anos. Esse homem até mencionou que, sem a máscara, a humanidade teria sido extinta. Mas os dois jovens heróis discordaram. Disseram a esse homem que o crédito não deveria ser todo do Máscara. Então a discussão iniciou. Esse homem persistia em defender sua opinião. Ele achava isso sobre Mask porque não gostava de como ele tratava os outros heróis. Mask chegou a acreditar que alguns heróis usavam seus poderes para fins pessoais. Para esse homem, ele sabia que tais acusações eram falsas. Agora, eles estavam focados na transmissão. Rei Yao disse a Mask que ele poderia sair da plataforma como um herói especial. Ele disse que a humanidade nunca esquecerá suas contribuições como salvador. Máscara ficou em silêncio. Olhou para Rei Yao e o congressista. Algo estava estranho. Mask não entendia o que acontecia. Pensava ter morrido na batalha contra o Senhor do Cavaleiro Tecelão, mas estava vivo nesta plataforma. Achava que era um flashback. Esse era o instante em que ele seria traído por seus aliados. Enquanto tentava organizar seus pensamentos, uma notificação surgiu diante dele. Era do sistema. Isso indicava que Mask já havia alcançado seu objetivo de ajudar a humanidade a formar uma nova aliança nacional. Quanto ao seu objetivo principal, ele teria duas opções. O primeiro caminho era chamado de Caminho do Herói. Uma nova crise surgiu, e mesmo que a humanidade fosse burra, ele ainda os protegeria no escuro. O segundo ramo foi chamado de Caminho do Monstro. Surgiu a nova crise. Desta vez, ele protegerá o mundo como um monstro. Não importa como, afinal, ele se tornará um monstro. O sistema deu ao Mask 20 minutos. Depois disso, ele será enviado para um ambiente de nível F. O maior herói da humanidade estava numa encruzilhada agora. Mas, ao refletir, não foi tão difícil. Dessa vez, ele escolheu o caminho dos monstros. Ele interrompeu Máscara e perguntou por que o herói não respondia. Pensou que Máscara talvez não estivesse satisfeito com o veredicto. Esse cara conhecia e reconhecia as contribuições de Máscara para a sociedade. Mas, como líder, precisava manter essa decisão. As ações de Máscara realmente atrapalharam muitas de suas decisões políticas para recuperar a confiança de outras nações. O Congresso vinha envenenando a mente do público sobre o Mask ao longo dos anos, tornando-o um bode expiatório. Todo o ódio foi direcionado ao Mask. Esse movimento fará o Congresso parecer ótimo novamente. Assim, o Mask se tornará apenas uma memória do passado, e todos voltarão a confiar no Congresso. Essa medida também permite que congressistas gananciosos façam o que quiserem, e se alguém discordar, será tratado. Mas antes que esses homens pudessem comemorar, o Mask se manifestou e disse que tinha uma objeção. Isso causou um tumulto dentro do local.
Yao, por outro lado, já estava esperando por isso. Isso se deveu ao fato de que essa atitude pareceria que o Mask queria manter seu poder e influência perante o público. Como esse cara que estava falando com ele desde a audiência. Mas então, eles ouviram o apelo do Máscara. Ele disse que também queria renunciar ao seu título de herói especial. Isso foi um choque para todos. Rei Yao também ficou surpreso. O Máscara levantou-se novamente e repetiu suas palavras. Ele vai desistir do título de herói especial. Ele contou a todos que estava cansado de ser um herói. Ele começou a gritar contra o Mask. Agora, ele está insinuando que o Mask não gostou do veredicto deles. E agora, ele está fazendo isso como uma forma de vingança. Mas Mask disse que não estava realmente desapontado com o veredicto deles. Pelo contrário, estava feliz. Esse cara não esperava nada disso. Ele achava que o plano funcionaria tão bem que ainda poderiam usar esse herói para proteção. Ele pensou que Mask usava apenas poder e força para lutar contra o Congresso. Disse a Mask que não poderia ir embora ainda. Acrescentou que, como Mask desistiu do título de herói especial, deveria também desistir de seu poder. As pessoas estavam começando a ficar confusas com essa declaração. Algumas delas até pensaram que isso era pedir demais. Mask era um herói de nível 13. O próximo herói abaixo dele era apenas de nível 9. E era Hell. Mask também foi o único que conseguiu romper o reino do 10º nível. A maioria dos heróis atuais achava que essa conquista era impossível de ser superada por todos. Essa praia continuou a proferir palavras que destruiriam a imagem de Mask perante o público. Ele falou que Mask não podia simplesmente abandoná-los após receber tantos recursos. E agora? Se Mask quer deixar de ser herói, precisa renunciar ao seu poder. Mask respondeu e sua aura transbordou. Rei Yao ficou sem palavras. O mesmo ocorreu com os congressistas e quem assistia. Mask aceitou a condição de Rei Yao. Então, levantou a mão e começou a reunir seu poder. Ele agora cederá sua força. Os homens gananciosos sentiram pressão no local. Enquanto isso, Mask acumulava poder. As pessoas desmaiavam, não suportando a pressão. Até Real começou a se debater. Ele é um herói nível 9, mas precisou de todo o seu poder para se manter consciente diante do Máscara. A aura desse herói fazia todos se ajoelharem. Então, como desejavam seu poder de volta, ele estava disposto a entregá-lo. Um enorme raio de luz subiu ao céu, destruindo tudo. Quem viu de fora pensou ser um fenômeno misterioso, acreditando que um monstro real havia descido na cidade. Mas esse raio de luz, antes esperança para a humanidade, agora significava algo bem diferente. Aqueles tolos, mais uma vez, traíram um herói, pensando apenas em si mesmos. Poucos minutos depois, o Máscara decidiu ceder seu poder. Rei Yao ficou bastante surpreso por conseguir suportar a intensa pressão do poder do Máscara, mas em seguida, esboçou um sorriso sombrio. Ele pensou que o Máscara havia se transformado em um humano comum. O maior herói da humanidade havia voltado a ser nada. E então, o Máscara lentamente começou a se afastar. Ele tirou a máscara. A responsabilidade por aqueles idiotas terminou. O rio não avançou. Sabia que ao sair, enfrentaria seu fim. Mas uma luz vermelha apareceu sob o Mask. E de repente, foi transportado. Rei Yao não acredita no que ocorreu. Várias notificações surgiram. O Máscara foi para um reino secreto de nível 4. Era uma mãe-aranha protegendo o ninho. Em algum ponto do portal, esses heróis saíram, prontos para invadir um reino secreto. O líder alertou a equipe sobre a luta contra guardas-aranha de nível 3. As aranhas eram tão grandes quanto humanos. A senhora disse ao curandeiro para não temer. Os caras pediram ao líder para parar de brincar. Estavam animados para enfrentar os monstros. O outro pensou que isso também era um desperdício, pois não poderiam assistir ao julgamento do Mask. A senhora disse que, se não fosse pelo julgamento do Mask, esse reino secreto não estaria disponível para eles, porque outros heróis também estariam invadindo esse lugar. E depois de algum tempo, o líder lhes disse que agora era hora de limpar essa masmorra. Mas antes que eles pudessem entrar, o portal brilhou novamente. Eles pensaram que alguém estava saindo dele. Esse homem apareceu do portal. Eles acharam que havia algo de errado com esse homem porque ele entrou no reino secreto sem nenhum equipamento adequado. Esse homem estava mascarado, e fazia tempo que não entrava em uma masmorra de nível inferior como essa. Ele então se lembrou de algo quando acabou de despertar. Mask entrou em uma masmorra que tinha um limite de tempo para ser concluída. E o chefe dessa masmorra
era um deus-demônio. Mas agora, Mask voltou a ser um cidadão comum. Ele é só um humano de nível 1, e o sistema até o trouxe aqui. Mask ainda não tinha certeza do caminho que seguia, mas estava ansioso para ver como as coisas se desenrolariam. Especialmente porque agora precisa salvar o mundo como um monstro. O líder do grupo se aproximou e perguntou se Mask estava ali para invadir a masmorra e onde estava sua arma, já que ele não tinha equipamento. Ele disse ao líder que seu punho seria sua arma. O líder ficou feliz porque achava que o Mask era um artista marcial. Essa era uma classe especializada em usar o corpo como arma. O líder também perguntou ao Mask sobre seu nível. Ele esperava que esse artista marcial fosse no mínimo de nível 3. Nosso MC lhe disse que ele era apenas de nível 1. Isso chocou todo o grupo. O líder se aproximou dele novamente. Ele perguntou se ele planejava morrer dentro da masmorra. Mas Mask lhes disse que estava lá para limpar a masmorra. Esses caras não estavam acreditando. Afinal, um herói de nível 1 sem nenhum equipamento não tinha chance contra um reino secreto de nível 3. O Mask então lhes disse que precisavam relaxar. Ele nem mesmo tentará incomodá-los. O líder fez questão de se lembrar da declaração desse cara. Ele disse ao nosso MC que, mesmo que precisasse da ajuda deles, eles não se incomodariam. Após a conversa, o grupo continuou sua jornada pelo reino. A senhora lançou um último olhar ao MC antes de se afastar dele. Então, a batalha começou. Ela lançou fogo contra os monstros ferozes. O arqueiro estava sempre oferecendo suporte ao SK, causando dano quando necessário. O líder do grupo, junto com outro rapaz, mantinham-se firmes na linha de frente. Enquanto isso, nosso MC apenas os observava de lado. Uma garota se aproximou dele. Ela disse ao Mask que o líder deles não era rude, apenas preocupado com a segurança, pois o reino era perigoso. Ela avisou que, se não tomar cuidado, ele morrerá. Mask começou a elogiar os heróis de hoje, dizendo que se tornaram progressistas e cautelosos. Ele acreditava que todas essas coisas foram construídas com seu próprio sangue e lágrimas. Aquela garota lhe disse que, apesar de Mask aparentar ser jovem, sua maneira de falar era como a de alguém no Congresso. Em resumo, ele soava como um velho. Essa característica, juntamente com o treinamento entre os aspirantes a heróis profissionais, começou com uma política que Mask havia imposto. Isso exige que todos os heróis cooperem entre si, o que resultou em taxas de mortalidade mais baixas nos reinos. Depois disso, a garota se apresentou. Seu nome era Yan Shishi, e ela era uma curandeira de nível 2. Mask também se apresentou. Seu nome verdadeiro é Xiaoqiu, e ele ainda não escolheu uma classe. De agora em diante, vamos nos dirigir a ele usando esse nome. Ele disse que ainda está pensando sobre isso. Xiaoqiu pensou que todas as classes existentes hoje foram criadas por ele. Xixi sugeriu que, como o físico de Xiaoqiu não era adequado para as classes masculinas do tipo A, ele deveria optar por lançar feitiços, classes. Isso também o impedirá de estar em constante perigo na linha de frente. Ela então se desculpou com Qi por ter sido muito falante. Enquanto isso, um objeto pontiagudo apareceu atrás de Xixi. Qi a puxou rapidamente. Era um ataque do monstro. E Xixi quase se esquentou com isso. O arqueiro gritou que esse monstro era uma aranha das sombras. Qi salvou a garota de seu ataque. E então Qi rapidamente agarrou uma das pernas da aranha. Utilizando somente suas próprias mãos, ele conseguiu rasgá-lo. Qi puxou a perna da aranha e depois a usou para atacar a aranha de volta. Este sujeito derrotou uma aranha-sombra apenas com sua mão esquerda. Além disso, ele usou a perna da aranha como uma arma. A aranha morreu com apenas um único golpe. Os outros membros do grupo não conseguem acreditar no que acabaram de presenciar. Eles pensavam que o caminho de um artista marcial era algo excessivo. Este sujeito comentou que já havia visto outros artistas marciais antes, mas nenhum deles poderia fazer o que Qi fez agora. Nosso MC mirou com precisão a articulação mais fraca da aranha e a atacou rapidamente. Eles sabiam que a habilidade de Qi era excepcional. Nosso MC também disse ao HM Xixi para soltá-lo agora, pois não há mais perigo. Xixi não percebeu que estava abraçando Qi e se desculpou, envergonhada ao perceber. Quanto ao nosso MC, ele descobriu que o caminho dos monstros não afetou seu sistema de nivelamento. Ele ganhou 500 pontos de experiência da aranha. Então, ele não precisa se preocupar com a penalidade por matar monstros de nível alto, já que os níveis serão proporcionais à experiência. Com seu conhecimento de todas as batalhas de quando era o maior herói,
Ele poderia até recupere facilmente a força de antes. O líder do grupo também elogiou Q por causa de seu extraordinário talento. Ele realmente tem o que é preciso para chegar a esse reino secreto. Ele também agradeceu a Q por salvar seu companheiro de equipe. Com isso, Q também receberá uma parte da recompensa quando eles limparem esse reino. Nosso MC lhe disse que ele só fez isso porque é a coisa certa a fazer. Depois disso, esses profissionais continuaram sua busca. Eles derrotaram com facilidade todas as Shadow Spiders que estavam à espreita na área. O líder então comentou que o chefe deveria estar virando a esquina agora. Ele lembrou aos colegas de equipe que, após essa luta, todos eles retornariam para o mundo real. O plano de batalha deles também será o mesmo de sempre. Sendo o tanque, ele ficará com o agro, enquanto o restante causará o dano. Ele também lembrou aquela senhora para aproveitar bem sua habilidade de fogo e queimar a seda da aranha. O arqueiro estava bastante animado para terminar isso, pois ainda desejava assistir ao julgamento do mascarado. O outro se intrometeu na conversa e mencionou que era muito provável que o mascarado tivesse sido considerado culpado. Eles também estavam curiosos para ver o rosto do mascarado, já que ninguém jamais tinha visto seu rosto por causa da máscara. Essa garota costumava ser uma de suas apoiadoras, mas tudo mudou devido ao boato de que o Mask havia assassinado todas as pessoas na cidade de Tuga. Então, Xixi tomou a iniciativa de defender o Mask. Ela mencionou que Mask não teve alternativa senão agir dessa forma, pois todas as pessoas presentes estavam sob a influência de um demônio. Era a última opção para Mask. Esse sujeito a provocou porque ela ainda estava defendendo a imagem do herói diante deles. Mas então, o líder ordenou que interrompessem a conversa. Ele acreditava que talvez Q já estivesse ficando impaciente com eles. Assim, a busca prosseguiu mais uma vez. Eles alcançaram a parte onde cada vez mais teias de aranha se espalhavam ao redor deles, mas eles não se assustaram, pois estavam mais interessados na recompensa que poderiam receber após derrotar o monstro-chefe. Então, um monstro fez seu movimento, alertando os profissionais. Uma aranha enorme apareceu bem na frente deles. O líder decidiu tomar a iniciativa de agir. Enquanto ele atraía a atenção do monstro-chefe, os outros começaram seus ataques. Q esquivou-se facilmente dos ataques. Ele se lembrou que os monstros dos reinos inferiores não possuíam nenhuma inteligência. É por isso que eles podem ser derrotados facilmente. Eles continuaram atacando o monstro sem parar. Xixi também ajudou, curando o líder, que estava recebendo todo o dano. Logo, o monstro foi vencido. O líder ficou orgulhoso, pois passaram por um reino secreto de nível 3 sem ferimentos graves. Ele disse que as recompensas seriam divididas igualmente. Q também receberá sua parte. Nosso MC ouviu. Domínio secreto nível 3. Mas o sistema disse que ele iria para um reino secreto nível 4. Ele achou estranho. O outro cara exclamou que não havia baú de tesouro perto do monstro-chefe caído. Eles também sentiram uma aura sinistra no túnel. Então, viram uma garota em uniforme escolar caminhando até eles. A senhora notou algo na cabeça da garota. Ela usava um capacete de astronauta. Naquele momento, eles perceberam que o baú do tesouro não aparecia porque a aranha gigante não era a chefe do reino. Era essa garota. Então, ele se preparou. Acreditava que essa chefe secreta não era tão forte, pois a pressão da aranha era maior que a dela. O monstro-chefe lutava para andar direito. De repente, ela correu freneticamente em direção a eles. Esse cara a enfrentou diretamente. Mas, ao invés de se esquivar, o monstro atacou e a acertou. O ataque foi certeiro. Os outros apenas observavam calmamente. Esse cara até se gabava de que a luta era fácil. Ele então recuou sua lança, pretendendo terminar a luta. Seu ataque fez um buraco no corpo do monstro. Mas teias saíram do buraco e o atingiram. O monstro-chefe agarrou seus braços. Ele tentou se esforçar para remover as teias, mas eram muito resistentes. De repente, percebeu que seus braços estavam quebrados. Instantaneamente. Sua equipe entrou em pânico. O líder sabia que ataques físicos não funcionariam nessas teias. Então, ordenou que a senhora usasse suas chamas. Ela lançou um feitiço e derrotou o monstro. O arqueiro começou a resgatar seu colega, pois ele também poderia ser atingido pelo fogo. Antes de ele chegar, as chamas já haviam crescido muito. Viram pernas saindo do fogo. A garota monstro tinha muitos membros, como uma aranha gigante. A equipe entrou em pânico. Nunca tinham visto isso. Um pé enorme atingiu o homem no peito. Era o ataque do monstro-chefe, extremamente ágil. O arqueiro, tomado por fúria e tristeza, desejava vingança. Mas foi impedido pelo nosso Mac que o alertou de que enfrentar o monstro seria imprudente. Ele teria o mesmo destino que seu amigo. O líder deles concordou com que o poder do monstro estava além deles.
Ele planejava conter o monstro até que o portal se reabrisse, mas percebeu que levaria mais 3 horas até poderem usá-lo. Ele sabia que não aguentaria tanto tempo lutando. O monstro também começou a se mover. Ele lançou sua teia, prendendo o líder. O arqueiro tentou ajudar, mas foi inútil. O monstro atacou o arqueiro, puxando-o com força. Os dentes ameaçadores apareceram, e o arqueiro não evitou o ataque. O monstro conseguiu seu almoço cedo. O líder, furioso, cortou as teias. Mas sua lâmina foi bloqueada. Esse monstro de nível 4 era forte demais. Seus ataques como espadachim de nível 3 não surtiram efeito. O monstro então avançou, e agora ele está sendo puxado. Ki gritou para lhe dar a espada. Ele disse ao líder que, se quisesse viver, deixasse Ki segurar sua mão. Ele sabia que não tinha outra escolha. O líder lançou a espada para Ki. Nosso MC não hesitou em cortar seu braço, pois era a única coisa que poderia salvar o velho. O líder gritou de dor intensamente. Depois disso, Ki o ajudou a se afastar do monstro. Xixi, então, utilizou suas habilidades para curar o líder. Enquanto isso, a senhora já estava em pânico total. Ela fugiu porque não queria morrer. Xixi perguntou a Ki por que ele não fazia o mesmo. Nosso MC explicou que o monstro deixava a presa fugir para torná-la mais saborosa. O monstro deseja que sintam medo antes de atacá-los. Esses monstros eram chamados de bestas escolhidas por Deus. Alimentavam-se das emoções negativas dos humanos, como medo, inveja e ressentimento. Ki explica isso melhor para Xixi. Esses monstros foram abençoados pelos deuses externos, tornando-se mais poderosos que os monstros normais. Nosso MC sabia disso porque já derrotou centenas deles em sua vida passada. Mas ele não esperava que o sistema o mandasse para um reino com esse tipo de monstro. O monstro, escolhido por Deus, começou a agir estranhamente de novo. Ela liberou um gás venenoso que se espalhou por todo o lugar. Felizmente, Xixi estava lá e tinha uma habilidade para repelir o veneno. Enquanto isso, aquela senhora estava em apuros. Ela fugiu e já estava fora do alcance da habilidade de Xixi. Ela inalou o veneno e logo desmaiou. Como Xixi era só uma curandeira nível 2, não suportou o gás venenoso. O monstro estava satisfeito, mas notou algo estranho. Ki não estava mais lá. Ele revelou que, mesmo sem poderes, seu espírito e alma ainda eram nível 14, permitindo resistir ao gás. Nosso MC adquiriu uma nova habilidade incrível. Durante a batalha, ele a ativou e se transformou em um monstro poderoso. Declarou ao inimigo que deveria se sentir honrado por presenciar sua força. O monstro liberou gás venenoso, mas nosso MC já estava pronto e avançou com destreza. E em uma fração de segundo, ele simplesmente desapareceu. O monstro não teve nem tempo de reagir. Ele sofreu danos significativos causados pelo Ki. Nosso MC, o M, pegou uma de suas pernas. Ele até o provocou, dizendo que aquelas pernas eram realmente muito boas. O monstro tentou contra-atacar, mas não adiantou nada. A diferença de poder entre os dois era enorme. Ki ficou até um pouco desapontado, pois esperava mais do monstro. Mas como ele precisava terminar com isso rapidamente, nosso MC prosseguiu com seus ataques. E como era de se esperar, a besta escolhida por Deus foi subjugada. Agora ela só tem uma perna para se apoiar. Nosso MC realmente começou a tirar sarro de sua presa. Esse monstro sabia que não tinha chance de vencer o Ki. Por isso, começou a fugir. Mas então sua outra perna foi cortada novamente. O monstro caiu. Ela parecia mais um polvo agora. Um takoyaki. Enquanto tentava se arrastar para longe, foi impedido por Ki. Essa é a nova forma do maior herói da humanidade. Um monstro capaz de devorar todos os outros monstros do mundo. E de repente, nosso MC concluiu sua luta. O sistema o parabenizou por completar a missão. Ele também ganhou uma pata de aranha como recompensa. Agora ele será transportado de volta ao mundo real. 2 horas após o incidente, Xixi estava vagando pelas ruas. Ela ainda não acredita no que ocorreu dentro daquele reino. Quando acordaram, já estavam fora do reino secreto. O líder também foi levado às pressas para o hospital. A outra senhora também não foi ferida. Mas Xixi estava preocupada com Ki porque não o viu mais depois disso. E assim, ela procurou por nosso mestre. Por fim, ela o viu em frente a um prédio.
Quanto ao nosso mestre, o sistema o transportou para a cidade DA. E agora ele está procurando um lugar para morar. Mas o custo para alugar um quarto já ultrapassava $3.000 por mês. E como essas coisas eram dadas a ele gratuitamente em sua antiga identidade como herói, agora ele não tinha nada para si. Ele estava sem dinheiro. Enquanto pensava em como sua vida seria complicada agora, Xixi chamou seu nome. Ki se recordava dessa garota como a curandeira do reino secreto. Ela ficou um pouco desapontada porque Ki não se lembrava de seu nome. Ela então disse seu nome novamente. O nome dessa garota era Yan Xixi. Além disso, ela estava feliz por ver Ki são e salvo. Ela então notou que Ki estava olhando as taxas de aluguel para este edifício. Ela descobriu que Ki não tinha um lugar para se estabelecer, pois também não tinha nenhum parente na cidade. Xixi começou a falar sobre a história de Da City. Esse lugar foi estabelecido há 40 anos, após o desastre. Com o rápido desenvolvimento da área, ela se tornou uma vila urbana em pouco tempo. Xixi fez com que Ki a seguisse e mostrou sua casa. Ela acabou de adotar nosso MC. A casa era grande o suficiente para ter um quarto separado para Ki. Ki então viu algo no portão de Xixi. Ela explicou que era uma medalha M que seu pai recebeu ao se aposentar como herói. Seu pai era um profissional nível AH5 e participou de muitas batalhas. Xixi contou a Ki que seu pai até teve a chance de lutar ao lado de máscaras. Embora ela não tenha certeza se isso é verdade, porque seu pai costuma contar essa história quando está bêbado. Ki então lhe perguntou sobre seu pai. Acontece que seu pai já havia partido. A guerra havia afetado seu corpo. Mesmo que todos os ferimentos das batalhas tivessem sido curados, seu pai perdeu muita vitalidade. Ele faleceu pouco tempo depois de se aposentar. Nosso MC então perguntou sobre sua mãe. Ela também já havia falecido quando deu à luz à irmã de Xixi. Ki ficou sem palavras depois de ouvir isso. Mas então Xixi lhe disse que ele não precisava ter essa expressão porque tudo isso aconteceu há muito tempo, e ela está bem agora. Ela então convidou Ki para entrar em casa. Ela até deu a Ki algumas roupas para que ele começasse a trabalhar. A moça então indicou o quarto que Ki poderia usar. Esse era um quarto vago e ele poderia morar nele. Ki pensou que, em comparação com sua identidade passada, sempre na linha de frente, essa vida era melhor. Ele prometeu retribuir a gentileza dela quando ganhasse dinheiro nos reinos secretos. Então, apareceu Qian Liu, irmã de Xixi, em uma cadeira de rodas. Xixi explicou a situação de Ki, apresentando-a como companheira nos reinos secretos. Mas Qian Liu não gostou que sua irmã trouxesse alguém recém-conhecido. Ki e Liu foram embora. Xixi pediu desculpas a Ki em nome de sua irmã. Ela disse a ele que sua irmã ficava agitada sempre que via algum estranho. Além disso, esse era o dia em que Mask ia a julgamento. Mas Qian Liu era um grande fã de Mask. Ki não esperava que ele tivesse muitos fãs no passado. Enquanto isso, Qian Liu estava de volta à frente de seu computador. Essa garota estava ocupada sendo uma guardiã do teclado contra todos os que criticavam o Mask. Ela continuou digitando suas refutações contra esses trolls incansavelmente. Então, Xixi chamou dizendo que era hora de comerem. Mas essa garota estava realmente comprometida com sua missão. Ela não queria parar para comer, mesmo com um convidado à espera. Ela também disse à irmã que não precisava se preocupar em dar as boas-vindas a Ki. No final, Xixi desistiu de convencê-la. Ela se desculpou novamente com Ki, explicando que a refeição agora estava muito simples. No entanto, do ponto de vista de Ki, essas comidas já eram bastante boas e satisfatórias. Ele recordou as vezes em que foi obrigado a comer carne de monstro sem tempero algum. Ele suportou todos esses momentos em sua vida passada. Naquele tempo, ele tinha a mentalidade de herói, disposto a enfrentar dificuldades para trazer paz ao mundo. Enquanto comiam, a notícia sobre o julgamento do Mask foi ao ar. Os dois apresentadores discutiam o que ocorreu no julgamento. Um deles mencionou uma hipótese sobre o desaparecimento do Mask. As pessoas na internet disseram que o Mask apenas fingiu desistir de seus poderes. Afinal, ele simplesmente desapareceu após o julgamento. Esse outro estava mais preocupado com o fato de o maior herói da humanidade ter desaparecido. Ele está pensando se todos ficarão bem se passarem por um desastre mais uma vez. Esse cara era obviamente contra a máscara. Ele estava sendo tendencioso em suas declarações. Ele disse que tem certeza de que a humanidade resistirá mais uma vez a qualquer desastre. Ele destacou que, sem Mask, o mundo seguirá em frente. Xixi estava preocupada com o julgamento de Mask,
e planejava perguntar a Ke sua opinião sobre isso, mas ela se distraiu porque Ke comeu muito rápido. Já era sua quarta tigela. Esse cara estava ocupado comendo e se deliciando com a comida. Mas Xixi continuou a lhe contar seus pensamentos sobre o julgamento. Ela ainda acha que o Mask tem suas razões por trás de suas ações. Ke responde sem muita convicção aos pensamentos de Xixi. Ela percebeu que Ke não se importava nem um pouco com o Mask. Se ao menos ela soubesse que o cara dele era o Mask. Ela pensou que, se sua irmã visse essa notícia sobre o ídolo, ela já teria dado um tapa na TV. De repente, ambos ouviram um barulho alto lá fora. As pessoas que gritavam se identificaram como representantes da Kaijiang Investment Company. Eles bateram na porta de forma agressiva e até ameaçaram incendiar a casa se ninguém abrisse. Xixi correu rapidamente para a porta, abriu-a e os homens a saudaram. Ela então afirmou que sua decisão de não vender a casa para a empresa deles era final. Mas ele explicou a situação. Ela perdeu seu grupo por invadirem o reino secreto e agora está sem renda. Xixi ficou confusa sobre como os bandidos sabiam do que ocorreu no reino. O cara disse que a empresa tinha conexões com o governo e era fácil obter informações. Ele sabia que Xixi acabaria aceitando a oferta deles. Ele também deu a ela 5 dias para considerar sua oferta, e se ela não cooperasse depois disso, as coisas ficariam complicadas para a desnoite. Ele ofereceu $100 federais em troca da casa dela. Xixi ficou confusa novamente porque a oferta anterior era de $3 milhões. Embora ela não tivesse a intenção de vender essa propriedade para eles. Ainda assim, não faz sentido. Esse cara estava realmente aproveitando essa oportunidade. Ele estava pressionando para que aceitassem sua oferta de imediato. Ele até usou as contas médicas da irmã dela para fazê-la considerar o acordo. Qian. Liu precisa de tratamento, o que será caro. No momento, Xixi tem menos de 30 na conta bancária. Ke então saiu, e esse cara o notou. Ele cumprimentou Ke, pensando que ele era o namorado de Xixi, e tentou apertar sua mão. Ele até se apresentou. O nome dele era Toujin Kenzo, chefe do departamento de segurança. Nosso MCM aceitou o gesto antes de apertar as mãos. Xixi alertou Ke sobre as habilidades de Kenzo, mas já era tarde. Esse cara era especialista em ataques mentais e planejava usá-los. Ele usou seu poder contra nosso MC. Kenzo entrou no mundo mental de Ke e estava prestes a atacar. Ele estava até pensando em apenas dar a Ke uma pequena concussão porque ele estava de bom humor ultimamente. Mas esse cara começou a ficar confuso. Ele estava tentando alcançar a consciência de Ke há algum tempo. E então ele percebeu algo. Esse mundo amplo era o mundo mental de Ke. Ele agora está em pânico, porque esta foi a primeira vez que encontrou um poder mental poderoso. Kenzo sabia que precisava fugir o mais rápido possível, mas ele foi detido por essas ondas gigantes. As ondas o engoliram. Ele achou que Ke estava em outro nível. Esse cara estava prestes a ser consumido pelo poder mental de Ke. Nosso MC não precisou agir. Kenzo também percebeu isso enquanto era submerso pela mente de Ke. Ele gritou ao ver o verdadeiro monstro. De volta ao mundo real, Kenzo estava inconsciente. Xixi não entendia o que acontecia. Os outros guarda-costas estavam prestes a atacar Ke porque seu líder ficou inconsciente. Mas foram impedidos pelo outro responsável. Ele sabia que Ke era forte demais para enfrentarem. Achava que Ke podia ser um profissional de nível 3, baseado em como. Ele lidou com Kenzo enquanto ajudava seu chefe. Esse cara disse a Xixi que seus assuntos estavam longe de acabar. Eles até ousam dizer que, se alguém criar problemas com seu pessoal, as coisas não serão fáceis, apesar de terem sido eles que começaram isso. Depois que eles saíram, Xixi perguntou a Ke se ele realmente fez isso com Kenzo. Ke lhe disse que a culpa era de Kenzo por tentar entrar em seu mundo mental. Nosso MC nem mesmo teve a intenção de fazer isso com ele. Ke descobriu então que a empresa Kaijiang os está assediando há 4 anos. Que eles realmente queriam comprar a casa deles. Mesmo que Xixi já tenha lhes dito que eles não venderiam a casa, eles continuam a perturbá-los. Eles até ameaçam sua irmã quando ela não está presente. Isso só parou quando seu líder veio em seu socorro. Mas agora que esse homem gentil estava no hospital, ela tem certeza de que eles virão atrás deles novamente. Ke então perguntou a ela sobre o tratamento preferencial que eles deveriam estar recebendo do governo, já que ele aprovou essa lei quando ainda era um herói. Foi então revelado que a família de Xixi não recebeu tal coisa.
O governo também apoiava essas empresas de tubarões. Foi a única vez que Q percebeu que suas políticas, quando ainda era um herói, não estavam sendo bem aplicadas. Após esse incidente, Q ajudou Xixi a lavar a louça. Era a única forma de ajudar no momento. Xixi disse que já estava grata porque Q expulsou os bandidos. Então, ela perguntou sobre seus planos para os reinos secretos, e se Q se uniria a outros grupos. E isso é o mesmo caso para Xixi. Se a líder dela não acordar em breve, ela será obrigada a se juntar a outros grupos. No entanto, juntar-se a outros partidos atualmente é um tanto arriscado. Alguns grupos até traíam seus próprios membros só para conseguir mais saques. O MESC já havia estabelecido uma política que proibia que os profissionais de um Kyo curassem uns aos outros. Mas quando as pessoas já estavam dentro do reino, ninguém conseguia saber o que estava acontecendo exatamente. Ela disse a Q que, se encontrasse pessoas confiáveis, recomendaria Q a elas. Q concordou. Mas, no fundo, nosso MC sabia que, ao escolher o caminho dos monstros, não poderia se unir a outros profissionais. Ele também sabia que ninguém em sã consciência lutaria ao lado de um monstro como ele. Enquanto terminava de lavar a louça, o sistema o notificou novamente. Era uma missão de nível 4 no Reino Secreto novamente. Mas o principal requisito era que Q precisasse fazer isso sozinho. Ele tinha apenas 12 horas para se preparar. Após algum tempo, um portal surgiu no Reino Secreto. Q saiu do portal. Esse era o Reino Secreto que ele precisava limpar sozinho. Ele também agradeceu ao sistema por poder entrar e sair dos reinos, sem precisar de solicitações oficiais do governo da guarda. Armak 1 notou que o design desse reino era como o ouvido médio da Europa. Ele também notou essas enormes estátuas de gárgulas. Assim que ele fixou os olhos nessas estátuas, as pedras começaram a rachar. E não muito tempo depois, as gárgulas de pedra se transformaram em monstros gárgulas escarlates. Ele então começou a analisar as características desses monstros. Ele achava que se a equipe de Xixi encontrasse esses monstros, haveria muitas baixas. As gárgulas não perderam mais tempo e atacaram o Q. Mas foram paradas com as mãos do Q. O MC usou sua forma de monstro novamente. E agora ele sentia pena desses monstros porque eles estavam prestes a ser destruídos pelo verdadeiro monstro. E sem mais nem menos, nosso MC eliminou 2 gárgulas. Q continuou a vagar por esse reino. E então, ele viu um grupo inteiro de gárgulas novamente. Ele até os desafiou a atacá-lo. Imediatamente os monstros voaram e cercaram Q. Nosso MC fez a pose de aterrissagem de super-herói, mas desta vez, ele agiria diferente. Q também pulou. Então, 1 a 1, ele derrotou as gárgulas com um só golpe. Após um tempo, nosso MC continuou sendo o homem de um soco, rasgando as asas das gárgulas. Até mesmo esses monstros de pedra sentiam medo ao lutar contra Q. Após derrotar a última gárgula, algo desceu. Era o líder dos monstros, chamado Lux Stone Statue. Q comentou que essa parecia mais humana, e por isso, queria derrotá-la ainda mais. Em seguida, os dois correram um contra o outro. A sala ficou em silêncio. Depois de algum tempo, alguém abriu a porta, e esses profissionais entraram prontos para lutar. Mas tudo o que conseguiram foi uma pilha de escombros em uma sala vazia. Esse cara ficou confuso, porque foi dito a eles que eram a primeira equipe a entrar nessa masmorra. A entrada também estava fechada quando eles entraram nesse lugar, então era realmente um pouco estranho que alguém tivesse entrado antes deles. Essa senhora começou a procurar e encontrou um dos corpos da gárgula. Ela disse ao seu líder que quem fez isso era realmente um monstro. O dano não foi causado por uma espada afiada, dado a textura irregular. Isso indica que foi feito ao rasgar o corpo. Essa ideia bastou para arrepiar seus ossos. Usar as mãos nuas nessa luta era demais, quase impossível. Mas esse cara viu algo que provava que isso aconteceu. Um corpo estava preso em um dos pilares da sala. Era o líder dos monstros, e Q usou sua lança contra ele. Enquanto isso, no escritório de inspeção do domínio secreto na cidade DA, recebiam muitas reclamações. O chefe estava furioso porque várias pessoas relatavam que a masmorra que deveriam limpar já tinha sido feita por outros. Já existem 7 relatórios, e isso não pode continuar, pois significa que estavam negligenciando seus deveres como oficiais. Mas esse cara achou que isso não era uma coisa boa, pois os reinos secretos deveriam ser eliminados mais cedo ou mais tarde. O chefe ficou mais irritado porque esse cara não enxergou o quadro geral. De fato, os reinos secretos deveriam ser liberados,
mas não daqueles que fogem da segurança. Isso também compromete a segurança dos profissionais dentro da masmorra. Se essa pessoa não registrada simplesmente deixar os monstros lá dentro, não haverá problema. Mas e se o seu objetivo fosse emboscar os profissionais? Isso causaria um grande tumulto na comunidade de heróis. O chefe então contou à sua equipe que, na sua época, a maioria dos heróis que entravam na masmorra não era curada pelos monstros, mas traída por seus companheiros. Para ganhar mais poder e dinheiro, ele também começou a analisar a situação. Tudo começou com a masmorra onde as gárgulas foram despedaçadas. Conforme os relatórios indicam, o infiltrado deveria ser, no mínimo, um profissional de nível 4 a 5 para realizar tal feito. Eles também eliminaram a possibilidade de que isso tivesse sido feito por um grupo de profissionais, pois a forma como os monstros foram derrotados revelou apenas um padrão. Com essas informações, o chefe chegou à conclusão de que a pessoa responsável por isso também tentará vender o saque que obteve no mercado. Ele então designou sua equipe para verificar o mercado ao redor da cidade e encontrar aqueles que conseguiram obter o mesmo saque das masmorras infiltradas. Enquanto isso, no mercado de comércio profissional na cidade de A, esse lojista estava bastante feliz por ter negócios com alguém. Era que ele realmente vendia os itens de saque para essas lojas e conseguia uma boa quantia de dinheiro com isso. Ele também não se importava muito com o preço que estava vendendo, pois era apenas um bônus por concluir suas missões. Mas com esse dinheiro, que agora poderia ajudar Xixi e também pagar o aluguel. E então, ele ouviu uma voz conhecida bem próxima. Era Xixi, que estava tentando vender um item para esta loja. O lojista estava tentando negociar para que ela vendesse sua espada antiga por um preço bem mais baixo. Ele afirmou que, devido à sua antiguidade, ela valeria apenas como sucata. Essa lâmina pertencia ao pai dela, e era o único tesouro que ela possuía naquele momento. Agora, ela está triste porque esse objeto foi considerado apenas sucata. Agora o lojista viu o estado deplorável dela, e lhe disse que compraria o equipamento por os 3.500 horrores. Sua oferta anterior era de os 3.300 reais. Xixi já estava pensando nisso. Ela realmente não queria vendê-lo, mas precisava de dinheiro para pagar as despesas médicas de sua irmã. Quanto ao lojista, ele estava tentando tirar vantagem da situação porque Xixi não tinha ideia do que ela estava vendendo. Uma espada como essa só pode ser obtida em reinos secretos de alto nível, e esse item seria facilmente vendido por os 10 reais. Ele então tentou pressionar Xixi a vender a espada agora, pois poderia mudar de ideia. Mas então alguém se manifestou. Era que ele verificou a espada que Xixi estava segurando e sabia que era uma lâmina longa profissional de nível 5. Ele disse a Xixi que queria esse equipamento. O lojista gritou com ele porque nosso MC acabou de roubar sua transação com Xixi. E então, que decidiu dar a Xixi o dinheiro que ganhou nas masmorras. Como se tratava de muito dinheiro, o lojista concordou. Depois disso, os dois decidiram se sentar em algum lugar do parque. Kyo agora tem a espada em suas mãos. Xixi lhe disse que poderia lhe dar a espada por apenas $1.500, porque ele já a havia ajudado muito. Mas que negou sua oferta de troca. Ele lhe disse que ela deveria ficar com todo o dinheiro, pois esse era o pagamento pela acomodação e por toda a comida deliciosa que ela cuidou. Que insistiu para que ela aceitasse o dinheiro. Nosso MC também disse que essa lâmina não era tão simples quanto parecia. O valor dessa espada passa facilmente dos os 10 mil reais. Xixi comentou que realmente gostava da lâmina por ser cheia de segredos. Ela refletia sobre os mistérios em torno de que esse cara escapou do reino secreto em que estavam antes, e agora ganhou tanto dinheiro em tão pouco tempo. Mas ela se certificou de que estaria se intrometendo nas ações de Ki. Ela só queria que Kyo fosse gentil o suficiente para realmente cuidar do tesouro de seu pai. O nome da espada era Flying Crow. Ki achava que era realmente um ótimo nome para uma espada. É como um corvo perigoso que estava à espreita no escuro, esperando sua chance de atacar. Xixi também disse a Kyo que ela realmente não queria vender a espada, mas não tinha outra escolha. Ela também contou sobre a tragédia que atingiu sua irmã mais nova. Mas Qian Liu estava presente na cidade quando o incidente do grande fantasma aconteceu. Esse grande fantasma era um monstro de nível 10 que causou problemas na cidade Da. O exército do governo e os profissionais sacrificaram muitas vidas apenas para derrotar esse monstro. Seu pai foi morto nesse incidente, e a única coisa que foi recuperada dessa tragédia foi sua espada, Flying Crow. O mais mortal desse incidente foi a radiação emitida por toda a cidade. O céu até ficou verde naquele dia.
Qian Liu também foi atingida pela radiação e seus pés foram afetados. Ela estava no limite da radiação. Xixi também revelou que Qin Liu era um gênio com espadas, capaz de se tornar uma espadachim de nível 5 ou mais. Isso mudou após o acidente. Agora, ela precisa de tratamento contínuo de curandeiros de alto nível para conter a radiação no corpo. Xixi teve que abandonar sua carreira de combate corpo a corpo para buscar um trabalho mais seguro. Qi se lembrou desse incidente. Foi ele quem derrotou o Great Ghost com apenas um soco, mas ele foi destacado com 10 horas de atraso. Ele não esperava isso em um período tão curto de tempo. Esse incidente mudou muitas vidas. Nosso MC se lembrou do motivo pelo qual odiava tantos monstros. Qi também se lembrou de que Mask fez um acordo com o governo federal para ajudar todas as famílias afetadas por esse incidente. Mas Xixi não sabia de nada disso. E depois de compartilhar esse fardo com Qi, ela se sentiu muito mais tranquila agora. Ela disse a Qi que eles deveriam voltar para casa, pois ela também estaria preparando uma comida deliciosa para ele. E assim, eles seguiram seu caminho. Qi também passou por acaso por aqueles 2 homens que estavam procurando os saques das masmorras infiltradas. Eles tinham certeza de que o saque seria vendido no mercado profissional em pouco tempo. Enquanto isso, na casa de Xixi, Qian Liu ainda estava ocupado lutando contra os trolls da internet. Mas então, ela ouviu batidas fortes em sua porta. Ela pensou que não fosse sua irmã porque as batidas eram muito agressivas. Ela então se lembrou dos caras da Kaijiang Investment Company. As batidas continuaram a ficar mais fortes. Qian Liu viu sua vara de madeira e a pegou. Ela se dirigiu à porta e foi quando o cara conseguiu abri-la com um chute. O cara começou a entrar na casa e cumprimentou Qian Li. Isso irritou Qian Liu e ela tentou brandir sua espada, mas ela não conseguiu acertar um golpe. Ela também caiu. O cara então pisou em sua arma. Ele sabia que Qian Liu não podia fazer nada contra ele porque ela não podia alcançá-lo. O chefe então ordenou que seus homens procurassem Xixi e o cara que machucou Kenzo da última vez. Esses bandidos começaram a revirar e destruir tudo dentro da casa. E então esses lacaios informaram que não encontraram Xixi e que ele então decidiu que só levariam Qian Liu com eles, pois não poderiam voltar de mãos vazias. O outro cara disse ao chefe que essa não era uma boa ideia, pois eles poderiam ser acusados de sequestro. O chefe elogiou esse cara e lhe deu uma tarefa especial. Ele lhe deu as chaves de um caminhão e ordenou que, assim que Xixi e seu namorado chegassem, ele dirigisse o caminhão até o quintal de Xixi. O chefe planejou despejar lixo no quintal deles e registrar isso como um pequeno acidente. Xixi e Qiu ainda estavam correndo em direção à casa, mas então Xixi avistou algo. Ela viu sua irmã mais nova ainda no chão. Qin Liu tinha sido deixada lá em um estado lamentável. Xixi rapidamente correu até a irmã para ajudá-la. Qin Liu contou a eles o que havia acontecido, mencionando que era a Kaijiang Investment Company. Qiu então ajudou Qin Liu a voltar para dentro de casa, mas, de repente, eles ouviram um estrondo alto. Era o caminhão, e ele realmente havia colidido. Xixi se manteve firme e calma, pois já sabia quem tinha feito aquilo. O sujeito até tentou provocar Xixi, dizendo que aquilo tinha sido apenas um acidente. Ele também falou para Xixi que ela deveria limpar tudo, já que estava bem na frente do lixo. Qian Liu tentou consolar sua irmã, mas Qiu a impediu e disse que era melhor deixar a irmã sozinha naquele momento. Qi, Kai e Liu foram deixados do lado de fora da casa. Liu então perguntou a Qi por que esse tipo de coisa estava acontecendo com eles. Ela se questiona se realmente existe justiça neste mundo. Qi respondeu a ela que nunca existiu. Liu continuou pedindo por um pouco de esperança ou justiça na sociedade deles. E nosso MC disse a ela a verdade. Essas coisas realmente não existem. Nosso MC estava claramente muito irritado com o que aconteceu, então ele destruiu a espada de madeira de Qian Liu apenas com seu aperto. Qian Liu não conseguiu conter seus sentimentos e começou a chorar. Qi disse a ela que os problemas da família dela eram pequenos em comparação com os problemas maiores deste mundo, e que ele realmente não podia se preocupar com os assuntos deles. No entanto, como nosso MC estava sempre... Quando Qi e Liu perguntaram para onde ele estava indo,
Kay respondeu que iria matar essas pessoas. Essa garota entrou em pânico ao ouvir isso, pois achava que Kay não conseguiria derrotá-los, já que a empresa tem lutadores de nível 3 e 4. Ela também o lembrou de que os problemas deles eram pequenos demais para se preocupar. Nosso MC concordou que, de fato, esse era realmente um problema menor. Na verdade, isso o irrita, mas a verdade é que ele gostava de fazer coisas tediosas assim. Especialmente quando esses problemas podem ser resolvidos com força,